Hoje vamos recapitular o filme chamado Stargate, a chave para o futuro da humanidade. Há muito tempo, uma enorme nave espacial aparece à noite sobre um pequeno vilarejo no deserto do norte da África. Ela desce, soltando um feixe de luz brilhante. Todos os moradores fogem assustados, mas um jovem fica fascinado pelo que vê e é envolvido pela luz. Muitos anos depois, em 1928, arqueólogos em Gizé descobriram pedras misteriosas. O professor Langford e sua filha Catherine foram ao Egito para ver a descoberta. Catherine, enquanto observava artefatos menores, ficou fascinada por um colar de ouro com o olho de Ra. De repente, a multidão começou a gritar quando os arqueólogos levantaram um grande anel de metal com uma figura de cabeça de chacal enterrada embaixo. Em 1994, Catherine Langford, já idosa, assiste a uma palestra de Daniel Jackson, um jovem egiptólogo. Ele tenta convencer outros estudiosos de que a Grande Pirâmide de Gizé, a Grande Esfinge e a escrita egípcia são mais antigas do que se pensa. No entanto, eles não acreditam na sua teoria e saem antes de ele terminar. Quando Daniel sai do hotel, o tenente Kowalski o aborda e diz que alguém quer falar com ele. Kowalski o leva até um carro onde Catherine está esperando. Ela oferece um trabalho a Daniel para traduzir hieróglifos egípcios antigos. Daniel recusa e está prestes a sair do carro, mas Catherine lembra que ele foi despejado e que seus pertences cabem em 2 malas. Catherine dá a ele uma chance de provar suas teorias e lhe entrega um plano de viagem. Depois de pensar um pouco, Daniel aceita a oferta. Nos subúrbios, militares chegam à casa do coronel Jack O'Neill. A esposa de Jack atende a porta e diz que ele não quer ver ninguém. O coronel está triste, passando seu tempo no quarto do filho, que morreu acidentalmente com a arma do pai. Os oficiais batem na porta do quarto e informam a Jack que o General West o chamou de volta ao serviço. Daniel chega a uma instalação militar em Creek Mountain. Lá, ele vê um artefato de pedra que está sendo estudado desde os anos 1920. Catherine e outros cientistas pedem sua ajuda para decifrar os hieróglifos gravados em placas de pedra. Daniel examina o artefato e nota uma tradução errada de símbolos em um quadro. Ele corrige os erros e traduz a frase: 1 milhão de anos dentro do céu está Ra, Deus do Sol, selado e enterrado para sempre em seu Stargate. Depois de terminar a tradução, Daniel pergunta por que o exército está interessado em placas egípcias de cerca de 5.000 anos. O coronel O'Neill interrompe, dizendo que seu relatório indica que o artefato tem 10.000 anos. Daniel fica surpreso, já que a cultura egípcia não existia nessa época. Ele pergunta se havia uma tumba sob a estátua de pedra, mas uma cientista diz que havia algo ainda mais intrigante. Nesse momento, O'Neill interrompe, dizendo que o assunto é confidencial e que os civis só receberão informações com a permissão dele. 2 semanas se passam e Daniel ainda luta para decifrar alguns dos símbolos. Durante uma pausa para o café, ele vê um guarda com um jornal que tem um artigo sobre a constelação de Órion. De repente, Daniel pega o jornal e corre de volta para sua mesa. Ele marca a constelação com uma caneta e a compara com um símbolo na pedra. No dia seguinte, Daniel se reúne com os cientistas e militares. O General West está cético, duvidando que Daniel pudesse resolver em 14 dias o que outros especialistas não conseguiram em 2 anos. Mesmo assim, Daniel apresenta sua teoria. Os símbolos não são palavras, mas constelações, dispostas em uma ordem específica com 7 pontos indicando um caminho para um destino. Ele explica que são necessários 6 pontos para identificar uma localização exata no espaço tridimensional, enquanto o 7º ponto define o curso. Daniel mostra como o 7º ponto aparece no mapa, mas um dos cientistas diz que esse símbolo não está no dispositivo. Confuso, Daniel pergunta sobre qual dispositivo eles estão falando. Após um silêncio constrangedor, o General West permite que Daniel veja um anel feito de minerais alienígenas encontrado sob as placas de pedra. Daniel é levado para a sala de controle, onde os cientistas ativam o portal coberto por vários símbolos antigos. Vários anéis começam a girar, exibindo todos os símbolos em uma tela. Daniel pede para pausar em um símbolo e desenha uma imagem de 2 figuras rezando ao lado de uma pirâmide com o sol acima, identificando o 7º ponto que os cientistas não conseguiram encontrar. Daniel sugere que a pirâmide com o círculo representa a Terra. Os cientistas inserem todos os 7 símbolos no computador. Um alerta vermelho é acionado, fazendo a equipe evacuar a sala do anel. A sala de controle começa a tremer, mas os cientistas persistem e inserem o último símbolo, ativando o Stargate. Um vórtice brilhante surge, transformando-se em um buraco de minhoca.
Os militares enviam uma sonda através do portal, que desaparece, mas continua a transmitir sinais. Analisando os dados, os cientistas descobrem que a sonda foi transportada para um local na galáxia Kalian, do outro lado do universo conhecido. De repente, o sinal da sonda é perdido e o portal se desliga. Militares e cientistas estudam as imagens capturadas e concluem que o portal permite viajar entre mundos. Além disso, a atmosfera do planeta desconhecido é parecida com a da Terra. Daniel percebe que outros portais têm símbolos diferentes que, se decifrados, podem levar de volta à Terra. O General West quer interromper a pesquisa, pois não conseguem mais informações. Embora a sonda não consiga rastrear os dados, os cientistas conseguem. Daniel se oferece para viajar ao outro mundo e continuar a pesquisa. Após trocarem olhares, West e Jack aprovam a participação de Daniel na missão. Jack vai a uma sala secreta para examinar um fóssil com cabeça de chacal encontrado em 1928. Enquanto isso, Daniel se prepara para a jornada e recebe de Catherine um colar do olho de Ra, que ela diz trazer sorte. A equipe militar, liderada por Jack, e Daniel estão prontos para atravessar o portal. Primeiro, enviam o equipamento pelo portal, e depois, todos passam por ele, teleportando-se em segundos. Quando chegam ao outro lado, acendem sinalizadores e inspecionam a sala escura. Eles saem da sala, caminham por corredores longos e percebem que estão em um deserto com uma réplica da pirâmide de Gizé. Os militares começam a coletar dados com seus equipamentos. O coronel Jack pede a Daniel para decifrar os símbolos do portal para voltarem pelo buraco de minhoca em 1 hora. Daniel explica que, além de decifrar os símbolos, precisa descobrir a ordem deles. Na Terra, eles usaram placas de pedra para isso, mas ali não há nada parecido. Então precisam encontrar essa informação. Kowalski, irritado, acusa Daniel de não ter avisado sobre a necessidade de buscar mais informações, deixando a equipe sem saber quando poderá voltar para casa. Jack intervém e manda Kowalski montar um acampamento perto dali. Depois, Jack volta à pirâmide e prepara uma bomba com um cronômetro, mas para ao ver alguém se aproximando. Kowalski avisa que o acampamento está pronto. Daniel se acomoda em uma tenda, mas os militares são hostis e um deles joga sua mala longe. Ele recolhe suas coisas e faz um lanche. De repente, ele vê rastros de um animal desconhecido e decide segui-los. Ele encontra um animal estranho comendo a vegetação do deserto. Daniel se aproxima com cuidado, tenta acariciá-lo e oferece uma barra de chocolate. Os militares percebem que Daniel sumiu e seguem seus rastros. Eles o encontram perto do animal e avisam para se afastar. Daniel garante que o animal é manso e o acaricia, mas o animal se assusta e corre. Daniel cai e fica com o pé preso na corda. Os soldados tentam ajudar, mas o animal corre rápido demais. Eventualmente, o animal para e lambe o rosto de Daniel, fazendo-o acordar. Os soldados chegam e libertam Daniel. De repente, a equipe ouve sons estranhos, e no topo de uma duna, vem uma mina no deserto onde centenas de pessoas locais trabalham extraindo minerais valiosos. Um jovem chamado Skaara vê os estranhos e alerta os outros. Jack sugere que Daniel use seu conhecimento de línguas antigas para se comunicar. Daniel se aproxima da multidão, e um homem vê o colar de Ra em seu pescoço. Ele grita algo, e todos os nativos se ajoelham. Confuso, Jack se aproxima de Skaara e aperta sua mão para mostrar paz. Mas Skaara grita algo e corre. Os soldados examinam os minerais que os locais estão minerando e descobrem que são do mesmo material que o Stargate. Skaara retorna com o chefe da tribo, Kasuf. Kasuf diz algo aos visitantes e se inclina, mas Daniel não entende. Kasuf chama sua filha Shorai e outras mulheres que oferecem bebidas aos convidados. A equipe se inclina em agradecimento e Daniel oferece uma barra de chocolate a Kasuf. Kasuf experimenta cautelosamente e gosta do doce. Ele gesticula para a equipe segui-lo. Os soldados hesitam, mas Daniel diz que assim encontrarão as informações para voltar para casa. Jack concorda e avisa os soldados no acampamento que vão se atrasar. Kasuf leva os visitantes para sua cidade de pedra e eles fazem uma longa jornada pelo deserto com centenas de nativos. Daniel espirra por causa da poeira e os nativos acham isso engraçado. Na cidade, a equipe é recebida com reverências e mostram um disco de metal com o símbolo do olho de Ra. Daniel explica aos soldados que Ra é o deus egípcio do sol e que os locais parecem acreditar que Ra os enviou. De repente, um morador soa um alarme e todos entram em pânico e se dispersam. Os soldados recebem uma chamada do acampamento sobre uma tempestade de areia se aproximando. Eles tentam avisar Jack,
mas a interferência impede a comunicação. A equipe vê os locais fechando o portão e acha que estão sendo capturados. Os soldados começam a atirar e fazem 2 reféns. Scara se oferece para levar Jack com ele. Scara mostra a tempestade se aproximando. Jack percebe a situação, avisa seus homens que os locais não são perigosos e diz que terão que esperar a tempestade passar ali, enquanto os soldados no acampamento voltam para a pirâmide. À noite, os nativos fazem um banquete e oferecem vários pratos aos visitantes. Daniel decide experimentar a carne incomum para não ofender os habitantes. Os soldados observam, mas Daniel diz que o sabor é bom, parecido com frango. Jack olha novamente o símbolo do olho de Ra e teoriza que, se os nativos conhecem um símbolo egípcio, eles podem conhecer outros e ajudar a decifrá-los. Daniel desenha símbolos na areia para Kasuf, mas Kasuf apaga os desenhos com o pé e começa a gritar com os outros. Os nativos rapidamente envolvem Daniel em um cobertor e o levam embora. Os locais levam Daniel para outro quarto, onde penteiam seu cabelo, o lavam e o perfumam com óleos antes de sair. Confuso, Daniel se pergunta o que está acontecendo até que Shorai entra no quarto e começa a tirar a roupa. Chocado, Daniel a impede e diz que ela não precisa fazer isso, mas ela não entende. Ele a conduz para fora do quarto, mas Kasuf os observa assustado, pensando que Shorai irritou Daniel. Para não ofender Kasuf, Daniel leva Shorai de volta ao quarto. Em vez de fazer amor, Daniel desenha uma pirâmide na areia para explicar que chegaram por ela. Shorai, assustada, se afasta do desenho, mas depois adiciona um círculo acima da pirâmide. Daniel percebe que ela conhece esse símbolo e sabe sobre a Terra. Shorai usa gestos para confirmar e se oferece para levá-lo a algum lugar. Ela leva Daniel a uma caverna cheia de hieróglifos. Daniel tenta lê-los em egípcio antigo e Shorai corrige sua pronúncia, permitindo que eles se comuniquem em um idioma comum. Enquanto isso, os soldados na pirâmide tentam, sem sucesso, contatar Kowalski. De repente, a pirâmide começa a tremer e um feixe de luz brilhante da nave do início do filme desce sobre ela. A nave desce devagar sobre a pirâmide, envolvendo-a. Os soldados se espalham e são atacados por criaturas desconhecidas. Um soldado vê um de seus atacantes, um guarda com a face do deus Anubis e olhos azuis brilhantes. Ele é levado para uma sala com um sarcófago. Enquanto isso, na Cidade de Pedra, Scara vê Jack fumando e fica fascinado com seu isqueiro. Jack mostra como funciona e o dá a Scara. Curioso, Scara pega um cigarro e tenta fumar, mas tosse e joga fora. Em seguida, Scara tenta pegar a arma de Jack, mas ele atira rapidamente das mãos de Scara, que foge assustado. Logo depois, Jack tenta contatar os soldados na pirâmide, mas não obtém resposta. Scara volta para seus amigos e mostra o presente de Jack. Jack percebe que Daniel está desaparecido e pergunta a Scara e seus amigos sobre ele. Ele mostra o colete de Daniel e tenta descrever sua aparência com gestos, mas os meninos apenas imitam seus movimentos. Então, Jack espirra e imita os sons que Daniel fez ao comer a comida deles. Scara finalmente entende o que Jack quer. Scara pega o colete de Daniel e o dá ao seu animal para farejá-lo e rastrear o cheiro. A criatura sai correndo e o grupo a segue. Eles logo encontram Daniel e Shorai em uma caverna. Jack se surpreende ao ver Daniel conversando com Shorai, já que antes ele não parecia entender a língua deles. Daniel explica que teve que aprender a pronúncia correta, já que ninguém nos tempos modernos poderia ensiná-la. Ele também conta a Jack tudo o que descobriu sobre a história deste planeta. Um viajante de uma estrela distante fugiu de um mundo morrendo, buscando prolongar sua vida. Seu corpo estava fraco e ele não podia evitar sua morte. A espécie dele estava se extinguindo, então ele viajou pelas galáxias em busca do segredo da vida eterna. Por volta de 8.000 anos antes de Cristo, Ra encontrou a Terra. Vendo que os humanos eram uma raça primitiva, ele percebeu que um corpo humano poderia lhe dar nova vida e escolheu um jovem. Usando essa forma humana, ele se proclamou soberano. Com o Stargate, ele transportou muitos humanos para outro planeta para trabalhar em minas, extraindo um mineral essencial para sua vida eterna. Eventualmente, houve uma revolta na Terra, e o Stargate foi enterrado. Com medo de outra rebelião, Ra proibiu a leitura e a escrita para impedir que as pessoas se lembrassem da verdade. De repente, Kowalski interrompe Daniel e o chama para ver uma descoberta intrigante. Uma pedra redonda com símbolos semelhantes aos da Terra. Daniel examina a pedra com entusiasmo, mas ele logo percebe que o 7º símbolo está desgastado, impossibilitando o retorno. Desapontados, a equipe parte, com Scara e seus amigos os seguindo em segredo.
Quando chegam à pirâmide e encontram uma nave espacial, a equipe entra, mas não encontra seus colegas. Logo, um guarda com um bastão os vê e começa a atirar. Jack e Daniel correm para a sala do portal e Jack percebe que a bomba sumiu. De repente, uma abertura no teto aparece e um guarda desce em um feixe de luz, teleportando Jack e Daniel para um grande salão. Nesse momento, Ha, cercado por seu séquito, se aproxima deles e mostra a bomba, dizendo que não permitirá que destruam seu mundo. Quando Ha e seus guardas tiram as máscaras para revelar suas aparências humanas, Jack aproveita para pegar uma arma de um dos guardas, mas os guardas reagem. Daniel é ferido no abdômen e Jack é espancado com um bastão. Ha ordena que os guardas parem e se aproxima de Daniel para examinar seu colar. Jack é jogado em um poço de água com os outros soldados. Enquanto isso, Skaara e seus amigos estão olhando os pertences dos militares quando veem duas naves saindo da pirâmide. As naves vão para a cidade de pedra e começam a bombardeá-la. Skaara e seus amigos voltam para sua cidade natal e encontram destruição e muitas pessoas feridas. Shorai diz a Skaara que Ha está punindo-os por ajudarem os estranhos. Ela pergunta sobre Daniel, mas Skaara não responde. Depois de um tempo, Daniel acorda em um sarcófago e percebe que sua ferida sumiu. Ele sai e encontra os aposentos de Ha. Daniel pergunta a Ha se ele estava morto. Ha explica que escolheu os humanos porque seus corpos são fáceis de curar. Ha diz que eles não deviam ter aberto o portal, pois agora ele planeja enviar a bomba de volta para a Terra, aumentada com minerais que irão aumentar seu poder destrutivo. Ele manda Daniel matar seus amigos para que nenhum escravo duvide de sua autoridade. Se Daniel se recusar, Ha ameaça matar ele e todos que o viram e pega seu colar. Logo, Skaara e seus amigos encontram Shorai em uma caverna e dizem que Ha ordenou uma execução. A garota diz que não podem deixar isso acontecer e conta a história de seu povo, que Daniel contou. Pouco depois, os moradores se reúnem perto da pirâmide. Os guardas dão um bastão a Daniel e mandam ele executar sua equipe. Mas Daniel vê Skaara na multidão, refletindo luz com um isqueiro para chamar sua atenção. Skaara mostra que eles têm as armas dos soldados. Daniel entende o plano e atira nos guardas. Um tiroteio começa, mas toda a equipe, exceto um soldado, consegue escapar. Apesar de outra tempestade de areia, a equipe e os rebeldes chegam a uma caverna segura. De repente, Jack exige suas armas de volta e quer que Skaara e seus amigos voltem. Porém, Kowalski diz que eles não têm para onde ir e podem ajudar na luta. Irritado, Jack pergunta pelo que estão lutando, e Daniel sugere contar a todos sobre a bomba. Jack admite que recebeu ordens para trazer a equipe de volta ao primeiro sinal de perigo e explodir o Stargate. Enquanto isso, Ha está furioso porque os guardas deixaram os estranhos e os rebeldes escaparem. Ele usa um dispositivo especial e lentamente mata um dos guardas. Daniel descobre que todos os moradores acham que ele e Shorai são marido e mulher. Surpreso, ele pergunta a ela sobre isso, e ela diz que nunca contou a ninguém que nada aconteceu entre eles. Para proteger Shorai, ele a beija na frente de todos. No dia seguinte, Daniel vê Skaara desenhando o dia da vitória deles em uma pedra. Ele percebe que o símbolo do planeta deles é uma pirâmide e 3 luas, o que significa que esse é o 7º símbolo que eles precisavam para voltar para casa. O grupo vai até as minas, onde os cidadãos estão sendo escravizados novamente. Eles atiram em um guarda, o que causa pânico em Kazuf e seu povo. Daniel mostra a Kazuf e aos outros que aqueles que eles acreditam serem deuses são apenas pessoas comuns com máscaras. A equipe e os rebeldes vão até a nave de Ha disfarçados de escravos carregando minério. Ha manda seus servos enviarem a bomba para a Terra pelo Stargate o mais rápido possível. Dentro da pirâmide, a equipe e os rebeldes se revelam e começam a atirar nos guardas. Um tiroteio começa quando mais pessoas entram na pirâmide para ajudar. Um guarda atira na porta para fechá-la, mas Jack o mata. As naves saem da pirâmide e atacam as pessoas de fora. Kowalski orienta todos a se esconderem e revidarem. Eles perdem alguns homens, e Kowalski decide se render quando alguns guardas se aproximam. Enquanto isso, Jack chega à bomba e a ativa, planejando ficar para trás e explodir o portal depois que todos voltarem para a Terra. De repente, um guarda aparece e atira em Shorai. Daniel derruba o guarda e se ajoelha sobre o corpo dela, mas então uma abertura aparece no teto. Daniel pega Shorai e a leva até o sarcófago, que a cura instantaneamente. Enquanto isso, outro guarda desce pela abertura no teto e começa a lutar com Jack, ao mesmo tempo que Ha encontra Daniel e começa a machucá-lo com um dispositivo em sua mão. Jack continua lutando com o guarda até conseguir dominá-lo e ativar a gema em sua mão,
fazendo os anéis descerem e matarem ele. Os anéis também ativam na outra sala e distraem Ra, dando a Daniel a chance de pegar o colar de volta, antes que os anéis levem ele e Shorai para a sala do portal. Jack tenta desativar a bomba, mas descobre que Ra a modificou, tornando isso impossível. Lá fora, os guardas estão prestes a matar todos os rebeldes, mas Kasuf chega com seu povo e mata os guardas rapidamente. Vendo que perdeu, Ra levanta sua nave para escapar, mas Jack e Daniel reativam os anéis e enviam a bomba diretamente para a nave de Ra. Ao verem o clarão no céu, todos comemoram a vitória e a liberdade, agradecendo a Jack pela salvação. Os soldados se preparam para voltar para casa, mas Daniel decide ficar com Shorai no planeta dela. Ele se despede de Jack e pede que ele devolva o medalhão de Catherine, que lhe trouxe sorte. Os soldados atravessam o portal e finalmente voltam para casa. Espero que tenham gostado. Até a próxima.